Aguardando. Pronto, agora sim. Então, bom dia a todos do terceiro ano F. Essa é mais uma aula, ela não é bem uma aula de dúvida, né? Já que nós estamos começando agora praticamente a quarta unidade. Então, essa aula vai tirar apenas algumas coisas relevantes. Então, bora ver aqui, ó. O que é que nós temos? O que foi que eu passei essa semana, pessoal? Essa semana, bem, para essa semana, o que é que nós temos aqui? Hoje eu passei o link da lista de presença, né? Então, olhar a data direitinho, tá aqui. Bora ver se está funcionando. Data. Já tem 25 pessoas que já assinaram. Está aceitando resposta. Então, a lista de frequência tá ok. Algumas pessoas de outras turmas estavam relatando, professor, o e-mail não está chegando para mim e tal, mas, pessoal, volto a dizer com vocês não têm que esperar chegar e-mail nenhum, não. Vocês têm que ir no seu horário de aula, ir lá no Google Sala de Aula. Se ele tiver atualizado, porque tem gente que não atualiza os aplicativos e aí ele fica com a programação antiga. Então, não vai chegar nada. Então, sempre olhem se no celular de vocês tem alguma atualização. Isso é mais para celular e tablet, tá? Quem usa o computador não vai ter esse problema, porque está sempre atualizado, tá? Então, tenham cuidado com isso aí. Então, o que é o certo não é você esperar e-mail nenhum, não. Vá no Google Sala de Aula, no horário da sua aula de matemática, que lá, com certeza, vai ter instruções para você seguir e estudar durante a semana. Então, bora lá. Então, ó, 7h53, eu postei esse link aqui. Então, essa aula vai até 9 horas. Eu sei que hoje vocês têm aula até 9h50, mas essa aula daqui fica para instruções, fica para informações, tá? E a outra aula fica para vocês começarem os estudos. Bora lá. Então, o que é que nós temos aqui? O que foi que eu passei para essa semana? Então, na segunda-feira, eu passei isso aqui, ó. Dia 9/8, botei aqui. Bom dia, estamos começando a quarta unidade. Durante essa semana, vocês devem estudar o assunto geometria analítica, ponto e reta. Portanto, você deve... O que você deve fazer? Você deve consultar o seu livro 3 de matemática. Olha só, eu sei que a escola já pediu o livro de vocês e vocês já devem ter entregado o livro 2. Não é isso, pessoal? Vocês já entregaram o livro 2 de matemática? Pessoal, sim ou não? Sim, professor, já entreguei o meu. Pronto, obrigado, Nayara. Então, vocês já entregaram o livro 2 de matemática. Nas próximas semanas, eu acredito que a escola deve estar dando para vocês o livro 3 de matemática, mas no momento, vocês não têm livro nenhum para estudar de matemática. É por isso que eu botei aqui, ó, está em anexo. Então, eu deixei aqui para vocês o livro 3, o digital, para vocês estudarem. Então, ele está aqui, ó. É só clicar aqui embaixo e está aqui, ó, livro 3 de Balestre. Olha ele aqui, ó. Demora um pouquinho, né? Porque ele está aqui, ó. Aqui está o livro 3, pessoal. Tá vendo? Então, ele está em formato digital, tá aí. Avisem seus colegas que o livro 3 está aí em atividades, tá? Então, ó, tá aqui o livro todo aqui, ó, em formato digital. Aí, o que foi que eu percebi desse livro? Eu percebi que as primeiras páginas, ele começa logo com um assunto chamado geometria espacial. E
para vocês que estão saindo agora do segundo ano, entrando agora, porque essa unidade agora, oficialmente começa o assunto do terceiro ano, e não do segundo, como estamos vendo. Então, eu fiquei naquele dilema, né? Como é que eu vou conseguir continuar aquele assunto de determinantes que eu até iniciei, mas eu não finalizei, porque houve muitas mudanças nessas últimas semanas, como vocês sabem, né? Eu estava fechando teste, depois veio outra semana, já veio outro teste, e foi aquela agonia toda. E sábado, que finalmente a gente concluiu lá com a lista de exercício editável, que ela ficou a semana inteira aberto, e só fechou no sábado para vocês fazerem essa lista de exercícios. Então, eu decidi começar logo esse assunto do terceiro ano, mas não como o livro segue. Então, não está nas primeiras páginas do livro. Então, o assunto que eu quero que vocês vejam inicialmente vai ser geometria analítica, de ponta e reta. Então, ele está na página 146 do livro, pessoal. Então, vocês devem abrir esse livro digital na página 146, tá vendo? A 151, e estudar. Então, pega esse livro digital, abre nessa página daí, vai estudar. Depois, se você conseguiu, você vai resolver essas questões. 151, página 151, questão de 1 a 5, tá? Para dar uma ajuda, eu peguei aqui no YouTube, com a permissão da professora Ângela, ela falou bem essa parte, mas só que lembrando a vocês, o que eu fazia antes era uma aula, e a aula é 50 minutos. Eu pegava o livro e destrinchava ele e tal, mas como eu vi que tinha poucas visualizações, como eu disse, então eu parei de fazer, né? Porque não era do interesse de vocês. Um ou outro aluno que se interessava e olhava, mas de um universo que tinha quase 400 alunos, 3, 4 em uma sala ver e o restante não ver, não era nada. Então, eu deixei aqui de ver, e eu peguei aqui esse resumo, tá, pessoal? Então, isso aqui é um resumo, isso aqui não é uma aula, é um resumo, tá? É um resumo falando sobre o assunto que eu pedi. Botei aqui também, essa semana estarei fechando as notas. Então, pessoal, eu também estou fechando as notas, né? Então, eu não tenho nota de ninguém ainda, eu estou ainda pegando aquela nota do primeiro teste, que valeu 3, a nota do segundo teste, que valeu 3, a nota daquela lista editável, que também valeu 3. Eu vou ver também as pessoas que vão ter direito a 1 ponto, né? Porque teve, exemplo, quem são as pessoas que têm direito a 1 ponto? As pessoas que têm direito a 1 ponto são aquelas que estavam participando. Eu não estou dizendo que tem que ter 100% de frequência, não. Tem que ter frequência, ou seja, o aluno que teve frequência e o aluno também que pelo menos fez 2 atividades, está no Google Sala de Aula, ele vai ter esse 1 ponto, tá? E aí fecha os 10 pontos. Então, o aluno que não teve muita frequência e só fez uma atividade, ele não tem por que ter 1 ponto, porque era um aluno que não estava acompanhando, tá? Então, quem vai ter 1 ponto é isso aí. Outra coisa, espero que já avisei também. O aluno, ele é livre para seguir o que ele quer, tá? A direção está chamando os alunos para a escola, não tem problema. Você, meu aluno, que quer ir para a escola, não tem problema. Você pode ir para a escola. O que você tem que fazer é apenas assinar a lista de frequência, que eu boto aqui todo dia de minha aula, tá? Então, você assina a lista de frequência, vai lá para a escola, faça lá o que você tem que fazer, porque os professores, em sua maioria, estão até o momento remotamente. Então,
eu estou também remotamente, tá? Não estamos na escola. Um ou outro professor que está na escola. Então, você é livre para você escolher. Ninguém está te obrigando a nada. Pelo menos eu não obrigo aluno nenhum. Se o aluno quer ir para a escola, pode ir, meu aluno. É um direito seu. Eu não estou lhe prendendo. Eu só quero que você assine a lista de frequência para você não ter falta. Só assinar. É só um clique. Assina. Eu quero que depois você, durante essa semana, porque está vendo aqui, ó, durante esta semana, vocês devem estudar. Então, durante essa semana, se organizem, vão pegar esse assunto aqui, ó, geometria analítica, vão estudar pelo livro que está aqui, ó, que eu disponibilizei aqui, ó, tá vendo? Está em formato digital, que eu botei, enquanto a escola não te dá o livro físico, né, o de papel. Então, você não vai ter falta nenhuma comigo se você fizer essas coisas. Vai para a escola, não quer, não é seu dia de escola, fique aqui comigo, você vai ter sua aula online, você vai ter sua presença também, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Então, comigo, tranquilidade. Não tem problema nenhum. Outra coisa, a gente também comentou sobre isso aqui, ó. Não sei se vocês observaram, chegou uma mensagem para vocês falando disso aqui, ó. Você vai chegar aqui em OBMap, ó, OBMap. Ontem foi postado isso aqui, ó. Ver material. Alunos classificados para a segunda fase da OBMap. Lembra que aqueles alunos que eu disse que se você fizesse a OBMap, você teria 80 horas de ACC e você, se você passasse para a segunda fase, você teria um ponto extra. Então, ó, você vai ler isso aqui, você vai ver como é que foi feito a seleção, tá? E aí você tem esse linkzinho aqui, ó. Você vai clicar nesse link e vai abrir aqui, ó, tá? Por classificação, ó. Quem for o primeiro classificado, quem for o segundo, quem for o terceiro. Tem aqui uma classificação por série, ó. Terceiro ano, ABC, segundo ano. Tá vendo, pessoal? Então, está por classificação. Quem for o primeiro lugar, quem for o segundo. Então, se você está nessa lista daqui, você automaticamente tem um ponto um ponto extra nessa unidade que acabou, na terceira unidade, tá? Então, olhem essa lista aí depois, com calma, tá? E vejam se você tem direito a um ponto, tá? Eu já olhei e já vi os alunos de cada turma se tinha direito a um ponto ou não. E já estou adicionando esses pontos nesse somatório final aí, né? Da terceira unidade. Ok, pessoal? Então, bora lá, ó. Vamos agora para essa parte daqui, voltando ao estudo, né? Pronto. Então, aqui, ó, vou abrir aqui. Aqui está o livro de vocês. Como eu pedi, vocês têm que ir para a página 146. Então, ó, vamos para a página 146. Às vezes ele demora um pouquinho, né, pessoal? Porque ele está de formato online. Mas você, se você quiser, você pode fazer o download dele. Se você não quiser, não precisa fazer o download dele. Mas se você quiser, você faz o download dele e é claro que ele vai abrir mais rápido, depende de sua internet, tá? Alunos que têm internet melhor vai abrir mais rápido, tá? Esperar aqui um pouquinho, que ele deve abrir aqui. Ó, já começou a abrir aqui. Pronto. Aqui é a página 146 do livro, tá, pessoal? Que vocês devem estudar. Então, o que é que nós temos aqui?
Bora lá. Então, vocês vão estudar isso aqui, ó. Geometria analítica, ponto e reta. Né? Aqui ele começa, o livro, né, ele começa te explicando aí, ó, um pouco sobre o que são paralelos e meridianos, né? Falando aqui do globo, meridiano que é mais famoso, né? Do Greenwich. Coordenadas geográficas, né? De latitude e longitude, que é o que o GPS ele pega, né? Essas coordenadas via satélite, né? Via posição. Então você vai ter um par ordenado. Eu só estou comentando aqui, tá, pessoal, sobre o que é que vocês têm de estudar. E aqui é o assunto propriamente dito, ó, geometria analítica. Vou dar aqui um zoom. Aqui é um plano cartesiano, aí ele vai comentar, plano cartesiano ortogonal. O que é que vem a ser o plano cartesiano? Né? São esses eixos aqui, né, que vocês conhecem, de x e y, é o plano cartesiano. Ortogonal, pessoal, porque eles fazem uma projeção nesse eixo, fazendo aqui, ó, um ângulo de 90 graus, né? Vocês sabem que o ângulo de 90 graus é esse quadradinho com a bolinha dentro. Então, é por isso que ele, quando ele faz essa projeção ortogonal, né, que é o de 90 graus, aí ele recebe esse nome, né? Projeção ortogonal. Aqui ele comenta algo importante, né? Que você tem que saber que o eixo X é o eixo das abscissas, tá, pessoal? Então, o eixo X, para quem não sabe aí, também é chamado eixo das abscissas. O eixo Y também é chamado das ordenadas, tá? Então, se caso eu venha falar com você eixo das abscissas ou eixo das ordenadas, você já deve saber que é o X e o Y, tá? Aqui ele dizendo sobre os quadrantes, né? Onde é o primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto, o sentido dele, né? Que no primeiro quadrante eu vou ter o X positivo e o Y também positivo. Já no segundo quadrante, eu vou ter o X negativo e o Y é positivo. Já o terceiro quadrante, eu vou ter os dois, o X e o Y, sendo negativo. Já no quarto quadrante, eu vou ter o X positivo e o Y é negativo. E aqui é o chamado par ordenado, né? Em que esse primeiro, esse Azinho aqui que ele chama, é a mesma coisa, pessoal, do valor de X. E o B é como se fosse o valor de Y, tá? Isso é chamado de par ordenado. E como eu disse, o X é a abscissa, apenas ele chamou aqui de A e disse que era abscissa. O Y, vocês sabem que é ordenada, mas ele chamou aqui, em vez de X e Y, chamou de A e B, tá? Mesma coisa. Aqui ele está mostrando alguns exemplos, ó. Olha só o ponto A, 2 e 1. Então, você pode ver, ó, que é 2 de X, 1 de Y. Quando eles se encontram, ó, acha o ponto A. Ó o ponto B, menos 4 e 5. Então, eu achei melhor, pessoal, começar por esse assunto, que é relativo à geometria plana, tá? Do que começar com a espacial. Nós vamos ver a geometria espacial, mas não agora, tá? A geometria espacial está previsto para a próxima unidade, tá? Aqui, ó, menos 4 e 5. Menos 4 de x, 5 é de y. Então, acho o ponto B. Ponto C, menos 3 e menos 6. Tá vendo? X e y. Ponto D, 4 e menos 4, ó. Acho o ponto D. Ponto E, 0 e menos 2. Vocês sabem, pessoal, que para marcar um plano, num plano cartesiano, esse par ordenado não se marca no zero, né? Só se marca no outro número. Ó. Se aqui tem 0 e menos 2, só vou marcar no menos 2. Não se marca no zero. Então, x é 0, não se marca. Só marca no y, menos 2. Por isso que aqui, ó,
subir aqui um pouquinho. Por isso que aqui, esse ponto E está marcado aqui, ó. Só marca no menos 2. Não marca no zero. Vocês sabem disso, né? O ponto F é a mesma coisa, só que x é 4, y é 0. Então, não se deve marcar o y0. Só marca x é igual a 4. Por isso que quando chega aqui no 4, ó, é onde está aqui o ponto F, tá? Não se marca o zero. Então, está aí. Repare que o ponto E e o ponto F não estão em quadrante nenhum. Lembra que aqui é primeiro, segundo, terceiro e quarto? Mas o quadrante, pessoal, é a área, ó. A área que está aqui, ó. Essa área daqui é o segundo quadrante. Mas quando ele fica em cima do eixo, não está em quadrante nenhum, tá? Então, tenham muito cuidado. Exemplo, o ponto E e o ponto F não está no quarto quadrante, tá? Porque o quarto quadrante é essa área daqui, ó, tá? Na verdade, o quadrante é a área limitada entre os eixos. Mas se ele está em cima do eixo X, ó, se ele está em cima do eixo X, ele não está em quadrante nenhum. Se ele está em cima do eixo Y, ele não está em quadrante nenhum. Ele está em cima do eixo X, ou das abscissas, ou em cima do eixo Y, que é das ordenadas. Estou vendo que tem um aluno que levantou a mão, acho que foi João, deixa eu ver aqui. João, diga, João. Então, professor, o ponto A está no quadrante, né? Porque está sendo ligado pelo X e pelo Y, é isso? Correto, certo. Certíssimo, João. Então, o ponto A, João, ele está aqui no primeiro quadrante, porque ele tem valor de x, que está aqui, ó. O valor de x é 2, o valor de y é 1. Então, ó, x ele está aqui em 2, y ele está aqui em 1. Então, como ele tem 1 e 2 aqui, ó, se você prolongar, ó, botar tracinhos, eles vão se encontrar e vai ter o ponto A. O ponto B é a mesma coisa, ó, tá o menos 4 aqui, ó. Eu vou botar pontinhos aqui, ó, pontinhos, vou botar pontinhos agora no 5, ó. Quando eles se encontram, esses dois pontinhos, tá? Forma esse pontinho aqui, que é o B. Então, na verdade, esse ponto é quando eles se encontram, o eixo X e o eixo Y, quando eu prolongo ele com esses pontinhos aqui, né? Esses pontos chamados de tracejados, quando há um encontro entre eles dois, você acha o par ordenado. A mesma coisa o C, ó, menos 3, ó, não importa, tá vendo que eu tô passando? Não importa, ó, com menos 6, ó. Onde foi que eles se encontraram? Encontraram aqui. Então, aqui é o ponto C. É o encontro deles. Tranquilo? E esse ponto C está onde? Está no terceiro quadrante. O ponto B está onde? Está no segundo quadrante. O ponto A está onde? Está no primeiro quadrante. Mas e o ponto F que está aqui? Não está em quadrante nenhum. Não está no primeiro, nem está no quarto. Porque ele está onde? Ele está em cima do eixo X, ou também chamado eixo das abscissas. O ponto F está onde? Está no terceiro ou no quarto quadrante? Não está no terceiro, nem no quarto quadrante. Ele está em cima do eixo Y. E o eixo Y também é chamado eixo das abscissas. Então, tanto faz eu chamar eixo Y ou eixo das... Perdão, eu falei errado. Não é abscissa, pessoal. Abscissa é X. É ordenada. Então, tanto faz eu chamar eixo Y ou eixo das ordenadas. É o Y, é a mesma coisa. Então, bora lá. Isso aqui, pessoal, é só uma explicação rápida, tá? Que vocês têm que pegar esse livro digital e estudar. É só enquanto nós temos tempo aqui, eu estou dando uma explicadinha que é mais.
Ponto. Aqui ele chega em uma fórmula. Aqui ele está dizendo, ponto, distância entre os dois pontos. Então, se você tem dois pontos, como é que você calcula a distância entre eles? Então, aqui, o livro começa te dando o ponto A e o ponto B. Ele marcou aqui um plano cartesiano. Ó, pessoal, ponto A é menos 2 e 3. Ponto B é 5 de x, 3 de y. Como é que eu sei essa distância daqui? Ó, como é que eu sei essa distância de A até B? Como é que faz isso? Simples. Você vai pegar um valor e subtrair do outro em módulo. O que é isso, professor Anderson? Bora lá. O que foi que o livro fez? Repare que ele botou tá vendo aqui, ó, que tem esse tracinho aqui, ó? Tem um tracinho aqui, ó, pessoal, consegue ver? Esse tracinho, essa barrinha. Essa barrinha, ela é chamada de módulo, tá? E o que é módulo? Ó, é duas barrinhas verticais assim, ó. E o que é que serve esse módulo? O módulo serve para te botar o valor positivo. Exemplo, se você tem aqui menos 2, ou se você tem mais 2, o módulo sempre vai te dar o valor positivo. Então, resposta de módulo de menos 2 é mais 2. Resposta de módulo de mais 2 é mais 2. Então, o módulo, ele serve para te dar o valor positivo, tá? Então, se você quer saber qual a distância de A até B, ó, você vai pegar aqui, ó. Repare que essa reta, ela é horizontal. Tá vendo, pessoal? Ela é horizontal, ó. Ela vem daqui, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ela vem daqui e para aqui, ó, tá? Repare que o B é o 5 e o A é o menos 2 em x, tá vendo? Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Você vai fazer o que o livro diz aqui, é só botar módulo, pega o valor 5, você vai subtrair esse valor 5, você vai subtrair desse valor aqui, que é menos 2. Então, ó, 5 menos 2. Mas você sabe que não deve deixar menos. Por isso que o livro, e é recomendado você botar aqui um parênteses, ó, esse número que é negativo. Então, ó, módulo de 5 menos 2, fecha o módulo. Então, aqui fica o quê? Ó? 5 menos com menos dá mais 2. Fecha o módulo. 5 mais 2, 7. Então, módulo de 7 mais 7. Tá? Então, a distância de A para B é igual a mais 7. É por isso que o livro está mostrando aqui, ó, mais 7. Tá vendo aqui, mais 7? É isso aí. Diga, João. O professor, se necessariamente tivesse no 5, porque assim, ó, o 5 foi positivo. E se a regra de jogo de sinais aí vai acontecer se caso fosse positivo e negativo? Sempre vai acontecer. Como você falou aí, ó, esse número aqui é 5, esse número daqui é menos 2. A regra é, pega um valor, subtrai do outro. Então, é 5 menos o outro número. Só que esse número também foi negativo. Por isso que ficou menos 2. Se ele fosse aqui, João, mais 2, seria assim, ó. Seria 5, se ele fosse aqui, ó, tá? Que é o mais 2. Então, seria, pega um valor que é 5, subtrai do outro valor. Se eu escolhesse 2, seria 5 menos 2. Se você quiser, você pode botar assim, ó, 5 menos mais 2. É que eu já fiz o jogo de sinal logo. Tá? É sempre pega um valor, subtrai do outro valor. Então, aqui ficaria o jogo de sinal que você falou. Menos com mais
dá menos. Então, aqui seria 5 menos 2. 5 menos 2 é 3. Então, qual é o módulo de 3? Mais 3. Tá? Então, a resposta, se fosse só entre esses dois valores aqui, ó, 5 e 2, a distância deles seria 3 unidades. Ou o valor 3. Entendeu? Entendi. Pronto. Então, bora lá, pessoal. Continuando. Isso aqui é quando for na horizontal, né? Aqui ele mostra um exemplo quando for na vertical. Olha só aqui. Ponto A, ponto B. Então, ponto A, ele marcou esse ponto, né? 4 e 4. Ponto B, ele marcou esse ponto aqui, ó, 4 e menos 1. Marcou o ponto. Repare que agora você tem aqui, não é mais na horizontal como estava. Agora aqui você tem na vertical, ó, pessoal. Aqui, ó, você tem um ponto, você tem essa reta na vertical. E vai ser a mesma coisa. Agora você vai olhar para cá, ó, para Y, ó. O A é o 4. O B é o menos 1. Eu quero saber essa distância, ó. Qual a distância de A para B? Qual a distância de A para B? Então, a mesma coisa. Você vai botar aqui módulo, pega um valor, exemplo 4, subtrai, então, menos, do outro valor. Quem é o outro valor? Menos 1. Botei em parênteses para não ficar menos, menos. Então, aqui fica 4 menos com menos, faz o jogo de sinal, dá mais 1. 4 mais 1 dá 5, módulo de 5 mais 5. Ah, professor, você escolheu 4 e menos 1. E se fosse o contrário, iria mudar? Não, não muda, continua a mesma coisa. Digamos que eu queira escolher o primeiro número, seja o menos 1. Então, eu boto aqui, ó, menos 1. Qual é a fórmula? Pega o primeiro número, subtrai do outro número. Quem é o outro número? Mais 4. Vou mostrar a vocês que não importa a ordem, vai dar o mesmo valor. Então, aqui, ó, menos 1, menos com mais dá menos 4. Então, quanto é menos 1 com menos 4? Dá menos 5. Como eu falei, qual é o módulo de menos 5? O módulo, pessoal, eu já disse a vocês, tem o poder de transformar todo número em positivo. Se ele é positivo, fica positivo. Se ele é negativo, ele fica positivo. Então, é mais 5. Tá vendo? Então, tem o mesmo valor aqui. Reparem, ó. Tá vendo? Aqui eu fiz com menos 1 e 4. Aqui eu fiz com 4 e menos 1. Tem que dar a mesma resposta. Porque é uma distância. É uma distância, entende, pessoal? Por isso que tem o valor em módulo. Exemplo. Você não vai pegar um buraco, exemplo. Aqui tem você tá aqui no chão tem um buraco. Você não vai medir aqui e vai dizer que isso aqui tem menos 5 metros, exemplo. Você não vai medir, esse buraco tem menos 5 metros, isso não existe. Por isso que ele é em módulo, não é menos 5 metros. Esse buraco tem módulo mais 5 metros. Então, esse buraco tem 5 metros de profundidade. Entendeu, pessoal? Por isso que é distância. A distância. Qual é a distância? Sempre vai ser um valor positivo, a distância. Então, pessoal, eu mostrei para vocês aqui no livro, né, esse estudo, se ele fosse na horizontal e se ele for na vertical. Mas o livro aqui ainda traz isso daqui, ó. E se ele for inclinado? Olha só como esse está inclinado. Marca o ponto 2 e 3. Está aqui, ó, o A, 2 e 3. Marca o ponto
7,6, que é B. Repare que ele está agora inclinado, ó, não é isso? Ó. Vou ver aqui. Parece que está com bug aqui, eu não estou conseguindo. Mas, enfim. Dá para ver que ele está inclinado, né? Está inclinado. Então, pessoal, como é que eu vou calcular isso daqui? É simples. Toda vez que ele estiver inclinado, pessoal, você não vai mais pegar um e subtrair do outro, não. Você deve utilizar, como o livro falou aqui, ó. Ó, repare que ele fala aqui, ó, Teorema de Pitágoras. Então, quando ele for inclinado, você vai usar Teorema de Pitágoras. Lembra do Teorema de Pitágoras? Que tinha assim, ó, A ao quadrado, B ao quadrado, mais C ao quadrado. Você vai usar isso, tá? E vai recair nesta fórmula daqui, ó, que o livro lhe deu, ó. Ó a fórmula que o livro deu. Essa daqui, tá? Então, toda vez que ele não for horizontal nem vertical, ele for inclinado, você vai usar essa fórmula daqui. Como é que nós vamos calcular essa distância? Por que eu uso essa fórmula, professor Anderson? Porque repare que ele forma aqui um triângulo, ó, pessoal. Ele forma um triângulo, tá vendo que forma um triângulo? E se ele forma um triângulo, é porque você pode utilizar o teorema de Pitágoras, tá? Que é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E que vai cair nesta fórmula daqui. Bora ver que fórmula é essa? Eu vou fazer um aqui para vocês. Então, digamos que eu queira saber qual a distância desses dois pontos, A e B. Então, repare, o ponto A, repare que ele tem 2 de x, 3 de y. Então, isso aqui é x de A, isso aqui é y de A. O ponto B, eu vou botar um xzinho aqui, tá, pessoal? Porque eu estou falando dessa questão aqui, tá? Estou falando desse gráfico, dessa questão aqui. O ponto B, repare que tem ali, ó. Ponto B. Aqui é x é 7, y é 6. Então, isso aqui é x de B é 7 e y de B é 6. Tá? Temos isso aí. A fórmula pede para você fazer justamente isso aqui, ó. Você vai botar distância de A e B. A distância de A e B é a raiz quadrada. Olha a fórmula. X de A, então, ó, x de B menos x de A ao quadrado somado com y de B menos y de A ao quadrado. Então, vocês têm essa fórmula daí, ó. Tá? Tenta memorizar essa formulazinha. Tá? Então, vocês devem pegar isso aqui, pessoal, e devem botar nessa fórmula. Bora ver. Tá? Pega o x de um, subtrai do outro, leva ao quadrado. Entendeu? Pega o y de um, menos o y do outro, eleva ao quadrado. É essa a fórmula, tá? É bem simples. Aparentemente você olha assim, poxa, como isso é difícil. Não, não é. Pega o x de um, subtrai do outro, eleva ao quadrado. Pega o y de um, subtrai do outro, eleva ao quadrado. É isso que você tem que fazer. Então, você tem que fazer isso aqui, ó. Bora lá. Ó. Pega o x de 1, tá aqui, ó, 7. Pelo espaço que eu tenho aqui, pessoal,
eu vou fazer aqui, tá? Olha só. Seguindo essa formulazinha aqui, ó. Pego o x de 1, que é 7, menos o x do A, que é 2, ó, então fica 7 menos 2, eleva ao quadrado. Soma. Pego o y de 1, que é 6, menos o y do outro, que é 3, eleva ao quadrado. E aqui você bota a raiz, ó. Então, 7 menos 2, 5 ao quadrado. 6 menos 3, 3 ao quadrado. Então, aqui você faz 5 ao quadrado, que é uma potência, né? 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. 25 mais 9, 34. Então, fica raiz de 34, a resposta. Então, essa distância é raiz de 34. Se tivesse como você simplificar essa raiz, você iria simplificar mais ainda, tá, pessoal? Mas não tem como simplificar essa raiz. Então, deixa aqui mesmo. Então, ó, a resposta é raiz de 34. Olha aqui, ó, ele fez o cálculo, tá? E aqui, ó, pessoal, a resposta, estão vendo aqui? Resposta é raiz de 34. É o que nós fizemos aí, tá? Resposta, raiz de 34. Então, quer dizer o quê? Ó? Que a distância de A até B, essa distância aqui, ó, essa distância, isso é raiz de 34, tá? Aí, se você quiser saber quanto é raiz de 34, aí você chega aqui, bota, né? Ó, 34 e a raiz. Então, essa distância ali é aproximadamente 5,8, tá? Então, essa distância aqui é aproximadamente, ó, pessoal, 5,8. Vou botar um tiozinho aqui, quer dizer aproximadamente, tá? Tá vendo aí? Então, ou deixa na raiz de 34, ou você bota o valor aproximado. Mas, normalmente, em provas, a gente deixa o valor em raiz. O máximo que você pode fazer seria simplificar. Mas, nesse caso, você não pode simplificar, porque não vai ter simplificação. Tá? Então, pessoal, já são 9 horas. Então, como eu disse, essa outra aula é para vocês estudarem, tá? Apenas dei uma explicação inicial do que é que está falando do livro. Quem chegou atrasado aí, já avisei. Aqui, ó. Quem chegou atrasado está aqui, ó. Professor, estou sem o livro. Já expliquei aqui, ó. Você vai vir aqui, unidade 4, ó. Primeiro material de apoio, e o livro está aqui, ó. Tá vendo? Eu estou te fornecendo o livro, que eu botei até aqui, ó. Está em anexo, em formato digital. Vão estudar essas páginas, vão fazer essas questões, ok? É isso aí, pessoal. Então, deixa eu só ver aqui a frequência. Deixa eu exportar aqui. Exportando. João. Professor, no caso, a gente vai tá relembrando o plano cartesiano ou vai usar plano cartesiano nesse assunto agora? É isso, vocês vão seguir o livro, João. Você vai pegar aqui, você vai abrir nessa página aqui, 146 a 151, que tudo que eu falei aqui até agora estava nesse livro e nessa página. Você vai estudar isso daí, que tem a ver com o plano cartesiano, e entender aquelas formulazinhas de ponto, de distância entre os dois pontos, que é o assunto e que é a atividade. Entendeu? Entendi. Aí, na semana que vem, eu vou corrigir essas questões como aula de dúvida. Aí, vocês devem ter feito as questões e vão tirar as dúvidas. Vou estar aqui na semana que vem tirando dúvida.
Se a escola voltar, se os professores voltarem essa semana, que o que está dependendo, pessoal, é só... Vai ter uma reunião agora, quarta-feira, ou seja, amanhã, com a PLB. Depois, os professores do Gastão vão marcar uma reunião com a professora Alfreda, e aí vamos discutir essa parte aí da volta. É o que está faltando. Está bem próximo do pessoal voltar. Assim acredito, já que é o desejo de todos. Diga, João. Não, era só isso mesmo, professor. Ah, valeu. É porque parece que levantou a mão de novo. Ah, Railan. Esqueci de abaixar. Diga, Railan. E quem foi semana passada pro colégio leva falta? Não, Railan, eu estava explicando aqui da mesma forma para todo mundo. Veja depois, esse é o meu vídeo. Railan, eu, por exemplo, e nós, professores, somos instruídos a não dar a falta ao aluno, né? Porque estamos vivendo um momento bem complicado. Eu, por exemplo, estou usando a técnica de que você pode ver, Railan, que todo dia de minha aula tem uma lista de presença. No momento que você assina aquela lista de presença, Railan, você está presente. Então, não tem por que eu, de matemática, te dar falta se você está presente na minha lista. É só você um clique. Só você chegar de manhã, assinar a minha lista e ir para a escola, se assim você desejar. Você, Railan, é livre para ir para a escola, caso você queira. E se você quiser também ficar e assistir a minha aula aqui, tranquilo. Se você quiser ir para a escola e assistir a aula de lá, usar a internet de lá, tranquilo também, meu velho. Pode fazer o que você quiser tranquilamente. Da minha parte, você não vai ter falta você assinando, porque eu não tenho como saber se Railan está fazendo as coisas ou não. Como é que eu sei? Railan deve chegar no dia da aula de matemática, dar um clique lá e assinar a presença dele. Você está com presença. Entendeu? Railan? Ah, valeu. Você respondeu pelo chat. Valeu, Railan. Tranquilidade, meu velho. Então, pessoal, vou finalizar aqui. Vou parar a gravação.